investidor. Hoje é terça-feira, 31 de outubro de 2017. Sou Danilo Frato, analista da Capitalista Consultoria Financeira. Essa é a análise de fechamento pregão, fechamento de mês. Vou passar com vocês alguns gráficos mensais de alguns papéis e do índice Bovespa e dólar futuro. Começar então aqui pelas operações de day trade, dólar índice e ações. No índice então foram duas operações, as duas com gain, somando 420 pontos. No dólar a gente fez 3 operações, 2 gain, 1 loss, somando 5,5 pontos. Em ações, 7 operações, todas com gain, somando 4,39. Eu vou passar elas aqui com vocês. Esse é o relatório que a gente disponibiliza para os clientes aí no final do pregão. Então, a primeira operação no dia foi no dólar. Dólar aqui um candle de ignição, venda perdendo a mínima, a gente buscou 5 pontos, até andou mais. Mas aí conforme os parâmetros que a gente usa, 5 pontos aí tá muito bom. Estácio foi uma compra no rompimento da máxima desse candle, também um candle de ignição, saindo saindo das médias. Tocou no nosso RP, a gente foi estopado depois que a gente colocou o stop na entrada, posteriormente o ativo andou até o objetivo inicial, que era cerca de 2% de gain. Então a gente saiu com 0,5%. VTLW3 compra também mesmo padrão de Estácio. Candle de ignição, fora das bandas não, saindo das médias. Chegou no nosso RP, a gente fez RP, a gente foi estopado no candle anterior, somando 0,14% de gain, mais o stop gain na operação. Depois SAMB 11, o ativo foi lá, testou a média de 21 períodos, deixou um candle preto, testando o suporte, que é a terceira vez que estava testando o suporte, intraday não hoje, de outros dias, claro. Então a gente vendeu, saímos com gain cheio, 1%, não fizemos RP nessa operação. Quem carregou um pouquinho mais até andou até cerca de 2% aí o ativo dentro do intraday. Depois a gente fez aqui uma venda no índice, o índice foi lá, tocou LTB, ficou namorando a LTB tentando romper, as médias se aproximaram, deixou aqui um candle vendedor com volume, vendemos na mínima buscando 120 pontos aí, uma venda por volatilidade, saímos com gain. Posteriormente BVMF, uma venda, o ativo foi lá, testou a média de 21, deixou um candle vendedor candle vendedor, não tinha volume, mas não impedia de fazer a venda, próximo de suporte, a gente fez a venda, tocou no nosso RP, posteriormente voltou, a gente saiu com 0,42, posicionou o stop na entrada. Elet 6 abriu aí em gap, longe das médias, aí deixou esse candle de ignição com volume próximo de um suporte, foi testado 2 vezes, outros 20, vendeu, também saímos aí com gain parcial, tocou no nosso RP, posteriormente tocou aí no stop ajustado, saímos com 0,69% de gain no day trade. Novamente no índice, candle anterior que a gente ganhou, fez 100 pontos, o índice formou um fundinho, testou a média de 21, deixou um candle vendedor, então venda perdendo a mínima, aí sim a gente fez aí um alvo um pouquinho mais longo e buscamos aí 300 pontos, mais um gain. Hoje a gente fez, se eu não me engano aqui, deixa eu dar uma olhada para vocês. A gente fez 12 operações de day trade, somando índice, dólar e ações, e apenas uma com loss. As todas foram com gain. E foi justamente a no dólar, esta operação que eu vou passar para vocês. O dólar veio aqui, testou, deixa eu botar novamente, testou o suporte 1, 2, 3 vezes, fez um candle de ignição saindo na média de 9, com volume, compra na máxima. O candle seguinte, ele ficou próximo do objetivo, voltou, a gente apertou o stop, saímos com 2,5% de loss. Se deixasse aí o stop original e o objetivo, teria batido no objetivo, que era 5 pontos. A gente fez uma compra aqui em Fibria também posteriormente, um candle novamente saindo das médias, fechando na máxima, compra rompendo a máxima, ficou próximo do objetivo, voltou. A média continuava apontando para cima, posteriormente tocou em nosso objetivo, a gente não fez RP nesse trade, saímos com 1,13% de ganho.
que eu tinha comentado a vocês anteriormente, a gente foi estopado aqui neste candle na operação anterior, deixou um martelinho nas médias, candlezinho aqui, acho que é candle com volume, não, volume um pouquinho abaixo, mas o que nos dava aqui um padrão de zigue-zague ascendente. Então a gente fez a compra aqui buscando 3 pontos, o índice andou, deixou aqui um belo candle de ignição posteriormente, quando a gente foi formalizar, não conseguiu formalizar, andou cerca de 20 pontos aí, o índice não, o dólar nessa pernada aí desse zigue-zague ascendente. Última operação de day trade, se eu não me engano, foi Braskem, ativa aqui fazendo zigue-zague ascendente, respeitou a média de 9, deixou aqui um padrãozinho de rompimento, a gente fez a compra no rompimento, bateu no RP e no stop ajustado na entrada, sempre com 0,47% de ganho. Então essas operações de day trade, dólar índice e ações, hoje então a gente encerrou 2 posições, o Odontoprev pegou nosso stop ajustado, a gente botou o stop na mínima de ontem. Deixa eu colocar para vocês quanto que a gente saiu hoje. Operações com ações, então a gente teve um loss hoje de 7,04, foi 2 stops, justamente o Odontoprev, que entrou em leilão nesse rompimento, inclusive. Foi instruído na sala do trader quem não conseguiu sair da posição ou sair no ponto que estava no momento, que era um ponto acima, seriam apenas 1% de loss, ou quem quer carregar a posição, stop na mínima de hoje e se mantém posicionado no papel. Nós oficializamos a saída aí no stop ajustado na mínima aqui, a casa, deixa eu olhar para vocês, 15,68, MSPK3, papel que a gente comprou pelo padrão de rompimento, compra aqui no fechamento, deixou um padrãozinho de topo, ontem aqui veio confirmar, a gente botou stop na mínima, na verdade o nosso stop já estava posicionado um pouquinho abaixo, a gente manteve, tocou no stop, aí saímos com mais stop loss, hoje, então a gente fez RP em Prio 3, nós tínhamos RP em cerca de 13%, na abertura a gente fez RP aí de 6%, nós temos o objetivo do papel, vou colocar aqui para vocês. Nós tínhamos originalmente aí na estratégia o RP em 58,49 que dava 13% de RP, nosso alvo lá em R$70, essa é um position trade, uma compra pelo semanal. A gente antecipou o RP saindo aí fez o RP com 6%, o papel aí segue com um belo viés de alta, hoje fica acima da máxima de ontem, negando o candle de possível topo aqui. Volume acima da média. Quem está comprado administrar stop, aí a gente já colocou stop na entrada, não perde mais nessa posição. E as operações estão encerradas e que foram realizadas RP. Hoje, então, a gente iniciou a operação YouTube 4 de venda aqui em R$43. Nosso alvo, deixa eu colocar aqui para vocês. Nosso alvo é lá em 40,23, aqui no fundo anterior. Também fizemos uma venda em Porto Seguro vem aqui em movimento lateral, OBV descendente. Venda em 35,96 na mínima do candle de ontem, deixou um candle de decisão. Nosso alvo lá no fundo anterior também foi feito a venda em Gol 4. Venda em 13,84, perdendo a mínima de ontem. Papel aqui que já está no zigue-zague descendente. Lá no topo anterior segurou na retração de Fibonacci, o OBV vem descendente mostrando força dos vendedores, nosso alvo em 11,60, que é a projeção de Fibonacci. Região de projeção de Fibonacci, na verdade, onde aqui nós temos um fechamento de gap para o ativo que ainda está em aberto, ativo aí perdendo a mínima de hoje. No caso aí nos próximos pregões ativa claramente um pivô de baixa, ainda está aqui um pivôzinho de baixa tímido. Vamos então para a análise dos principais papéis. Deixa eu começar aqui pelo índice Bovespa. Índice Bovespa então caindo 0,66%. Cotado a 74.303 pontos. Ontem aqui ativou um pivô de baixa depois de perder 75.200 pontos, região de suporte importante que vinha sendo mantida no movimento lateral do índice. Hoje então confirma,
Já pede aqui a região de suporte de 74.600 pontos, vem testar então 73.600 pontos, que é o primeiro objetivo desse movimento de baixa, onde tem LTA no curto prazo e suporte. O dólar futuro fechou com uma queda de 0,48, que fica então claramente evidenciado que é uma forte resistência para o papel, aqui na região de 3.305, lembrando aí que temos a troca de contrato no dólar, então esse já é o gráfico ajustado, gráfico perpétuo ajustado. Anteriormente era a região de 3.295, 3.300, agora nós temos aí a região de 3.305, 3.310 como resistência, tocou, deixou mais um candlezinho de topo. Expectativa aí do dólar ficar aqui lateralmente nessa região até conseguir romper aí as máximas e buscar o objetivo em 3.350. Segue expectativa de alta. Esqueci de mostrar aqui para vocês aqui no índice, então. Deixa eu tirar aqui os estudos. Fechamos aí no mensal um belo candle de topo, que se perdendo a mínima aí tende a fazer uma correção um pouquinho mais forte. Quem faz posições aí pelo gráfico mensal são geralmente posições que carregam mais tempo. Temos aí, então claramente no mensal um topo no índice Bovespa que precisa ser confirmado, ficando abaixo e fechando no próximo mês abaixo disso. No dólar, deixa eu dar uma olhada no mensal. Não temos nenhuma novidade mensal para o dólar, está aqui em uma região de suporte. Ele ganha força no gráfico mensal, esperando aí 3.400. Alguns índices chamam a atenção no mensal. O índice de consumo aí, um belo candle de topo deixado no gráfico mensal, que perdendo aí inicia um movimento corretivo um pouquinho mais forte para o diário semanal. O índice de elétricas também vai confirmando o padrãozinho de topo anterior, padrãozinho fraco, sendo que aqui a gente tem uma linha de LTA a ser perdida, que pode segurar aqui. Temos aqui uma espécie de um canalzinho de alta no índice de elétricas. O índice financeiro também deixou um padrão de topo, bem parecido com o índice de consumo, perdendo a mínima aqui, os papéis do índice financeiro podem ceder um pouquinho mais. O índice de materiais não dá sinalização de topo no gráfico mensal. O índice imobiliário mais um sinalzinho de topo. Nós temos aqui o desenho de uma cunha para o gráfico mensal. No índice imobiliário, perdendo então a região da cunha aqui, os papéis do índice que compõem o índice podem fazer um movimento corretivo um pouquinho mais forte. Então, esses foram a análise dos índices, vamos passar para os principais papéis. Ambev aí no gráfico mensal deixou um belo candle de topo, perdendo a mínima, pode fazer um movimento corretivo até o suporte aqui na casa de R$19. No gráfico diário aí segue movimentação baixista, ontem deixou um martelo em cima de região de suporte. Hoje não confirma, não fica assim, não fecha acima, perdendo suporte, então vem buscar aqui a região de R$20. Banco do Brasil, ontem fez um pivô de baixa, hoje confirma, vem testar a região de suporte em 31, deixa eu tirar aqui os estudos, 34,44, perdendo essa região, tende a vir buscar aqui R$33. Segue aí, viés de baixo no curto prazo, no prazo mais longo, movimento corretivo. Banco Bradesco, ontem ativou um pivô de baixa, hoje confirma, já vem testar a região de suporte aqui. Eu vou olhar para vocês aqui, região de 34,30, perdendo essa região, vem buscar o fundo em 33,40. Viés de baixo no curto prazo, prazo mais longo, mesma indicação de Banco do Brasil, movimento corretivo. BR Foods nada a se fazer, papel segue aqui em movimento lateral pelo 10º dia. Ganhar alguma força compradora, esperar 45,20, perdendo 43,30, 43,40, vem buscar o fechamento do gap 42,50, BVMF3 tentou o rompimento na região de R$25, não conseguiu. Indica aqui no presente momento um movimento lateral entre R$25 e R$23,50, rompendo umas duas extremidades aí, pode ganhar força no movimento. Se romper a região de 23,50, entraria em tendência de baixa no curto prazo, rompendo a resistência
em R$ 25,00, aí retoma o viés de alta. Por enquanto, movimento lateral BVMF3. Itaúsa vinha em movimento lateral, ontem deu uma indicação de perda de suporte, hoje confirma com um belo pivô de baixa caindo 3,32. Já perdeu o LTA aqui no prazo mais longo, vem testar então suporte na casa de 10,30, 10,40, posteriormente temos a região de 10,10. Itaú, ontem tentou aqui fazer um pivô de baixa, hoje confirma, caiu cerca de 2,46, vem testar aqui região de 41,30, região de suporte, posteriormente região de 40,20, onde nós temos o nosso alvo para essa operação. Croton 0,19% de queda, segue aqui pelo sexto dia fazendo movimentos curtos, testando a resistência em 18,50, esperando 18,50 que pode ganhar algum fôlego aí no viés positivo, mas segue aí em tendência de baixo no curto prazo, perdendo os mínimos, vem buscar 17,30. Petrobras, a gente já fez o ajuste de stop para as mínimas dos candles anteriores, deu uma sinalização de topo, segue em viés de alta, quarto dia fazendo movimento lateral, quem está comprado ajustar stop, quem está fora não tem nada a se fazer, e Vale 3, 0,77% de queda, está indicando vir buscar 31,70, perdendo essa região de suporte, vem buscar a região de 30 e 30, 30 e 40. Destaques de alta e de baixa. Deixa eu abrir aqui para vocês. Esqueci de mencionar aqui para vocês. Ó. Itaú, belo candle de topo. Assim como o índice financeiro. Itaúsa também. Banco do Brasil também deixou um candle de topo no mensal. Bradesco também deixou um candle de topo no mensal. Ambev, eu já tinha comentado com vocês, também deixou um candle de topo no mensal. Deixa eu dar uma olhada na Petrobras. Petrobras segue sinalização positiva no gráfico mensal. BVMF3 também candle de topo, pode fazer uma correção um pouquinho mais forte. Croton, candle de topo, engolfando o candle anterior, perdendo os mínimos aqui na região de 17,70, pode fazer um movimento corretivo um pouquinho mais forte. E BR Foods também, candlezinho de topo, pode fazer um movimento corretivo aí para o prazo mais longo. Destaques de alta e de baixa então, Cielo subindo aí 9,44, abriu um gap de alta e já testa aqui a região de resistência em 20,48, onde temos também passando uma LTB para o prazo um pouquinho mais longo. Quem quer comprar na operação da máxima, aí tem um stop caro de 6%, papel que anda devagar, quem for fazer essa compra tem que mirar o topo anterior lá na casa de 25,80. Eu aguardo aí um movimento lateral nessa região, uns 2, 3 dias andando lateralmente para buscar aí uma compra por rompimento com stop mais curto. Leve 3. Subindo 5,15, testou que a região de suporte em 20,40. Hoje dá uma sinalização de força, não vejo nada a se fazer, a não ser um rompimento em 20,54, onde eu aguardo, já temos aqui 2 testes em 20,54. Eu aguardaria aí mais um teste nessa região, papel vindo aqui testando, recuando, rompendo. Seria uma possível compra. Prio 3 eu já comentei com vocês. Lojas Marisa, em destaques de baixa, então caindo 6,88, toca o fundo do canal aqui no curtíssimo prazo. Está indicando vir testar aqui a LTB rompida no longo prazo na casa de 7,50. Finalmente andando aí, depois de fazer um zigue-zague tímido, onde quem tentou fazer vendas aqui nessa região foi estopado, conforme eu comentei ontem. Quem vendeu a mínima aqui foi estopado aqui, quem vendeu a mínima aqui foi estopado provavelmente aqui. Agora sim, quem vendeu ontem, o papel aí parece estar tomando um rumo baixista um pouquinho mais forte. Arezo deixou um dojizinho aqui na tentativa do rompimento, ontem um candle baixista, hoje confirma um rompimento falso, caindo 5,26. Quem não vendeu hoje, não vejo nada a se fazer, nós temos o alvo curto até o fundo anterior. Papel aí que pode ficar no movimento lateral entre o topo de 55,80 e o fundo aqui na casa de R$ 47,00. Destaque de baixa também.
Azul 4 caindo 3,86, vem testar aqui o suportezinho, na verdade já ativa aqui um pivô de baixa, fica abaixo, perdendo a mínima do dia de hoje, vem buscar a casa de R$26. E a NET 6, papel depois de fazer 3 dias aqui com doji depois do rompimento, deixa eu frisar aqui para vocês, hoje cai 13,61, está indicando vir buscar aqui a LTA no curto prazo, já perde aqui a região de resistência que era o suporte para o papel. Vou comentar com vocês alguns papéis que eu selecionei aqui. A NIM3, papel vem testar a região de resistência, rompendo aqui com volume, pode ser um call de compra para a NIM3, se eu já comentei. Carrefour, papel se mantém dentro de uma LTA aqui no prazo mais longo, perdendo a mínima de hoje, ao meu ver aí ativaria um pivô de baixa e viés baixista, então atenção quem está comprado, ajustar stop na mínima de hoje ou no fundo anterior aqui na casa 17,49, quem está pensando em compra tem que fazer um candle superando 16,47, coisa que ele não consegue, toca várias vezes nessa região e deixa velas ascendentes. Detex, ativando o pivô de baixo no curto prazo, vem buscar o fundinho aqui na casa de 9,38, que se perdido aí pode arrumar a 8,60. A Embraer, segundo dia deixando aí um martelo numa resistência para o prazo mais longo, resistência não, no suporte para o prazo mais longo, esperando as máximas aqui, pode tentar um repique até o fechamento do gap aqui na casa de 7,70, papel que está ficando interessante para uma compra, principalmente nos 60 minutos. 60 minutos estão configurando aqui um fundo duplo. Já temos aqui um desenho de fundo duplo, esperando as máximas na casa de R$16 aqui, confirmaria esse fundo duplo, com o objetivo em vir o fechamento do gap na casa de R$17. Even 3, ativo chega numa região de suporte, se não me engano, a retração de Fibonacci, isso mesmo, chega aí na retração de Fibonacci, está deixando o padrãozinho de fundo, ativo pode tentar retomar seu viés de alta, mas tem como obstáculo aqui na casa de 5,50, 5,60 a média móvel e suporte perdido aqui a resistência, então nós temos pouco espaço para repique, mas não nos impede de tentar uma compra pelo padrão de candles e também pelo volume bem acima da média hoje. Exetec, papel que no mensal aí está deixando mais uma evidência de padrão de topo, já tinha deixado no mês passado, vem caindo, já vem tendência de baixa no curto prazo. Fez um belo topo, testou fundo, que é região de Fibonacci, caiu, vem testar fundo novamente, hoje ativa um pivô de baixa. Se a gente projetar do fundo até retração, o primeiro alvo aí 20,64, posteriormente 18,67, alvos projetados com Fibonacci, papel aí sinalizando uma correção para o prazo mais longo no gráfico mensal, no gráfico diário já estamos aí em tendência de baixa. Fleury, eixo padrão de fundo em cima de região de suporte, pode ser até tecnicamente um call de compra, mas o que me deixa aí um pé atrás é que o alvo é muito curto para buscar um repique, stop aí cerca de 2,5, com alvo cerca de 4%, isso não dá nem 2 para 1, mas pode ser um trade para quem quer tentar. Grandene, papel mostrando bastante força compradora, papel que a gente já está de olho bastante tempo, OBV bem ascendente, vem testando LTB aqui no prazo mais longo, já é o quarto teste sem conseguir romper, papel rompendo e ficando acima, ao meu ver, é compra para Grandene, que pode iniciar um movimento de alta. HBOR 3, papel testando aqui região de suporte para o prazo mais longo, hoje deixa um candle com amplitude, volume acima da média, fechando na máxima, tem espaço para fazer um movimento corretivo até a média, cerca de 7%, esse sim
pode ser um possível trade bem mais claro aí que Fleury, que eu mostrei anteriormente. Iguatemi, papel perde LTA aqui no curto prazo, hoje então confirma o pivô de baixo, já está abaixo das médias, e num gráfico mensal deixa um belo candle de topo, então papel indicando uma correção aí, perdendo a região de 38,26, uma correção no mínimo até a média na região de R$35, papel já em tendência de baixa no curto prazo, gráfico mensal, prazo mais longo, indicando correção um pouquinho mais forte. Lame 4, o papel está deixando novamente aqui um padrãozinho tentando um fundo, ao meu ver fica interessante pelo fato que veio testar a retração de Fibonacci. Eu gostaria que testasse a casa de R$17 ou R$16,90, mas não impede uma compra, superação da máxima amanhã, buscando aí um repique no curto prazo. E para quem acredita na retomada do viés de alta para prazo mais longo, também pode ser um call de compra para segurar prazo mais longo. Lembrando aí que no gráfico semanal, o papel está testando aqui região de suporte média de 21, que pode segurar o papel para tentar uma retomada de alta. Lojas Renner, também no mensal fechou com um belo candle de topo, pode iniciar um movimento de corretivo um pouquinho mais forte no gráfico mensal, já trabalha abaixo das médias de 9, perdendo as mínimas aqui, ativaria mais um pivô de baixa aí, para buscar o fundo anterior na região de 21,20. Meus 3. Papel vem em tendência de baixa, testa aqui região de suporte importante em R$4, deixa um padrão de fundo, esperando as máximas, pode ser um call de compra contra a tendência, volume acima da média de negativa, que deixou uma sombra superior, mas não impede a compra do papel. Amanhã na abertura na casa de 4,28. O problema também é que o risco-ganho não está muito adequado, mas tecnicamente pode ser um trade. Os 3, Marfrig. Marfrig vem brigando aqui na região de suporte, movimento lateral há 22 dias, não quer perder aqui a região de 6,20, 6,30, hoje deixa novamente o padrão de fundo com volume acima da média, papel superando aqui a casa de 6,50, 6,60 e pode tentar um movimento de alta no curto prazo. Também é um possível trade com stop na mínima de hoje para Marfrig. Natura, papel testa novamente a região de suporte, já temos aqui um terceiro teste aí na região de 30,10. Papel aqui que tem uma LTB no curto prazo para ganhar alguma força compradora, superar R$32 e ficar acima. Eu vejo venda para o papel claramente, perdendo a mínima de hoje aí. Ao meu ver, ativaria um belo pivô de baixa com chão para andar no gráfico diário. Eu fico aguardando então o rompimento de 30,10 para buscar uma venda em Natura. Pecar 4, papel já perde LTA do prazo mais longo, vai fazendo aqui um movimento lateral. Não conseguiu romper a resistência aqui na casa de 81,30, fez 1, 2, deixa eu pegar outra cor para vocês, 1, 2, 3, cerca de 4 toques. Aqui no suporte também já tem 1, 2, esse é o terceiro toque, perdendo a mínima aí ativaria um pivô de baixa para buscar a região de 70 e 75, atenção quem está comprado, apertar stop no papel. Deixa eu ver no gráfico mensal como fechou, nada muito evidente para mim. Apt 4 ativou um pivô de baixa ontem, hoje confirma, tem tudo para vir buscar o fundo em 6,40. No gráfico mensal, um belo candle de topo, indicando aí uma correção para o prazo mais longo também. Ente 3, papel testa, novamente suporte, o BV está bem descendente, os médios estão aqui enrolados, o papel está enrolado nessa região há 22 dias, praticamente o mês todo, entre 60,90 e 56,90, perdendo aqui
56,90 com candle fechando abaixo, indicaria um pivô de baixa para buscar o suporte na casa de R$ 52. Compra apenas aí se tiver algum pivô mostrando volume e fechando na máxima acima aí da região de 60 e 60 e 30. Ser 3. Papel timidamente vai ativando o pivô de baixa, já está abaixo das médias móveis de 9 de 21. Deixa eu ver aqui no gráfico mensal, a gente fechou com um belo candle de topo, então perdendo a mínima do dia de hoje. Pode intensificar o movimento corretivo prazo mais longo, no curto prazo, então seria confirmação de mais um pivô de baixa. Os em 5, papel faz um doji. No gráfico mensal, dá uma indicação muito forte de topo. O que eu vejo para o papel é o seguinte cenário: o papel tentar um movimento de alta, deixar um candle vendedor em cima das médias, venda perdendo a mínima, ou até mesmo aí venda perdendo as mínimas de hoje, com stop na máxima, stop curtinho para os em 5. Fora isso, eu não vejo compra no momento do papel, só vejo venda. Invalid 3, papel que eu já tinha comentado com vocês anteriormente durante a semana, está num ponto interessante de compra. Se a gente for ver pelo gráfico semanal, o papel aqui está em cima da retração de Fibonacci, região aqui de suporte também, que é resistência rompida. Hoje deixa aí um padrão de fundo, um arame com volume. De negativo é a sombra inferior e superior, mas não impede o trade. Papel que está longe da média de 21 períodos, então nós teríamos alvo aí de cerca de 7%, com stop de 3. É um trade válido. Papel em região de suporte, dando uma sinalização de fundo, região de suporte prazo mais longo. Eu vou ficar de olho aí para formalizar uma recomendação para o papel amanhã. Vivar 11. Papel testando LTA no curto prazo, as médias aí querendo se cruzar. Eu vejo vendo para o papel perdendo as mínimas. Já temos vários papéis com essa mesma característica aí que já deram venda. Papel testando LTA no curtíssimo prazo e fazendo um pivô de baixa. Então eu fico de olho aí na venda para Vivar 11, perdendo aqui 21,60. Essa então foi a análise de fechamento do pregão. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima noite, uma ótima quarta-feira a todos.